Há mais de 1000 anos, a Europa não era um continente unido. Era fragmentada. Reinos pequenos, senhores locais, guerras constantes, dialetos diferentes, costumes distintos. Não existia identidade europeia, mas existia algo que atravessava fronteiras. Um som, lento, monótono, sem instrumentos, sem espetáculo. O que hoje chamamos de canto gregoriano. Mas ele não nasceu para ser música, ele nasceu para ser estrutura. Na Alta Idade Média, a Igreja era a única instituição verdadeiramente internacional. Reis mudavam, fronteiras mudavam, exércitos marchavam. Mas a Igreja permanecia. E para permanecer, ela precisava de unidade, porque unidade significava autoridade. Imagine um viajante saindo da França e indo até o norte da Itália. Línguas diferentes, moedas diferentes, leis diferentes. Mas ao entrar em uma igreja, o ritual era o mesmo, as palavras eram as mesmas, o som era o mesmo. Essa repetição criava algo invisível, coesão. A tradição associa a organização desses cantos ao nome de Gregório I. Não se tratava de criatividade, se tratava de padronização. Cada mosteiro deveria cantar da mesma forma, cada missa deveria seguir a mesma estrutura, cada palavra deveria ecoar idêntica. Não era arte livre, era engenharia cultural. O latim era mantido vivo, mesmo quando o povo já falava outras línguas. Preservar a língua é preservar o poder, porque quem controla o idioma controla a interpretação. O fiel talvez não entendesse cada palavra, mas sentia o peso do ritual, sentia a ordem, sentia a autoridade. O som criava atmosfera. A atmosfera cria obediência. Mosteiros tornaram-se centros de conhecimento. Ali, monges copiavam manuscritos. Ali, registravam leis. Ali, organizavam calendários. E ali, cantavam. Horas por dia. O canto marcava o tempo. Matinas, laudes, vésperas. A rotina não acompanhava o som criava a rotina. Para que todos cantassem igual, era necessário registrar o canto. Assim, nasceram os primeiros sinais musicais. Pequenos símbolos acima do texto. Indicavam direção, subir, descer, sustentar. Não era ainda a partitura moderna, mas era suficiente para garantir padrão. Padrão gera repetição. Repetição gera tradição. Tradição gera identidade. E identidade sustenta civilizações. Imagine 2 mosteiros separados por centenas de quilômetros, sem internet, sem imprensa, sem rádio, mas cantando a mesma melodia, o mesmo ritmo, a mesma oração. Isso cria pertencimento invisível, uma rede espiritual antes da ideia moderna de nação. O canto não unificou territórios com espadas, unificou com frequência sonora. Ele também eliminava protagonismo. Não havia solistas, não havia estrelas. Uma única linha melódica, uma única voz simbólica, sem individualidade. Isso refletia o mundo medieval. A ordem vinha antes do indivíduo. A estrutura vinha antes do ego. Até a música ensinava a hierarquia. Mas foi quando tudo parecia ruir que o verdadeiro poder desse canto apareceu. No século XIV, a peste negra atingiu a Europa. Cidades inteiras foram devastadas. 1/3 da população desapareceu. O comércio parou, a produção caiu, a ordem social tremeu. O medo dominava tudo. E ainda assim, o canto continuava. Dentro das igrejas, as mesmas melodias ecoavam. Quando o mundo parecia desmoronar, o som permanecia estável. A repetição oferecia previsibilidade. Em meio ao caos, o ritual criava eixo. A peste destruía corpos, mas o canto preservava continuidade. E continuidade é uma das formas mais poderosas de controle social. Quando tudo parecia fora de controle, o som dizia: a estrutura ainda existe. Mas o canto gregoriano não permaneceu isolado para sempre.
Com o passar dos séculos, a Europa começou a mudar. Cidades cresceram, o comércio se expandiu, universidades surgiram. A sociedade tornava-se mais complexa e, curiosamente, a música também. O uníssono começou a se transformar. Uma segunda voz passou a acompanhar a melodia principal. Depois uma terceira, depois várias. Nascia a polifonia. Múltiplas linhas sonoras convivendo ao mesmo tempo. Isso não é apenas evolução artística, é reflexo social. Enquanto o mundo medieval rígido começava a dar espaço para maior mobilidade, maior circulação de ideias, maior diversidade cultural, a música deixava de ser uma única linha e se tornava múltipla. O som acompanhava a transformação da estrutura. Ao mesmo tempo, as primeiras universidades surgiam: Paris, Bolonha, Oxford. O conhecimento deixava de estar concentrado apenas nos mosteiros e começava a circular em centros urbanos. A autoridade espiritual dividia espaço com debate intelectual. Teologia, direito, filosofia. O pensamento ganhava novas camadas. E, mais uma vez, o som acompanhava essa mudança. A polifonia exigia coordenação entre vozes diferentes. Cada linha melódica precisava respeitar a outra. Era a harmonia construída a partir da diversidade. Não era apenas repetição, era a organização da complexidade. A música refletia uma Europa mais urbana, mais comercial, mais interconectada. O uníssono representava estabilidade absoluta. A polifonia representava equilíbrio entre múltiplas forças. E isso não é coincidência. Quando estruturas sociais mudam, a música muda junto. O som sempre denuncia a estrutura que o produz. O canto gregoriano não foi entretenimento, não foi revolução artística, foi estabilização, foi tecnologia espiritual, foi engenharia cultural. Enquanto reis lutavam por fronteiras, monges construíam algo mais duradouro, unidade invisível. Talvez o que realmente unificou a Europa medieval não tenha sido uma espada, mas um som, lento, constante, repetido, ecoando em pedra fria até se tornar parte da identidade de um continente. E talvez essa seja a parte mais profunda. Você não está ouvindo apenas um canto antigo, você está observando o nascimento de uma estrutura invisível. E toda estrutura invisível um dia moldou o mundo. E se você quer continuar descobrindo as estruturas invisíveis que moldaram o mundo, inscreva-se, porque toda semana nós voltamos à origem, e a origem explica tudo.